Olá, tudo bem? Eu sou Flávia, acadêmica de Pedagogia pelo Polo de São Félix do Araguaia, pela Unemate, Universidade do Estado de Mato Grosso. Eu vou estar apresentando aqui um plano de aula de Geografia. O tema dessa aula será a transformação do espaço geográfico, a ação humana e a natureza. O ano que nós vamos estar aplicando esse plano é o 5º ano do Ensino Fundamental 1. Essa aula terá uma duração de mais ou menos 1 hora e 50 minutos, com o objetivo de compreender a ação do homem, compreender a ação humana, que transforma o espaço geográfico, reconhecer elementos naturais e humanizados em diferentes espaços e refletir sobre os impactos dessas transformações no cotidiano que nós vivemos. Então, nós temos aqui uma fundamentação teórica, porque, de acordo com o que estudamos na disciplina, segundo Almeida, em 2002, o espaço geográfico é uma construção histórica e social que deve ser compreendida a partir das relações entre sociedade e natureza. O ensino de geografia deve valorizar a leitura crítica da paisagem e a representação das transformações causadas pelas ações humanas, né? E nós, como crianças também, transformamos o ambiente que a gente vive. Então, nós temos as habilidades aqui, de acordo com a BNCC, eu coloquei nesse plano 2 habilidades, que é a habilidade EF05GO01, que é identificar e descrever mudanças e permanências em lugares e paisagem. A EF05GO04, que é analisar a atuação de diferentes sujeitos, indivíduos, grupos, instituições na produção e transformação de espaços geográficos. Então, vamos estar apresentando aqui uma sequência didática, né? Nós teremos uma abertura aqui de mais ou menos 10 minutos, fazer uma exibição de imagens comparativas, né? De um ambiente onde a paisagem é natural e outra é modificada. Podemos estar aqui usando uma imagem de uma floresta nativa que não teve a presença do homem nela, ou versus uma floresta desmatada, né, assim como o campo, né, um campo aberto, um campo fechado, um loteamento urbano, de como que era antes e como que era depois, podemos estar fazendo isso, né? Teremos aqui também uma pergunta norteadora, né, que nós temos que perguntar isso para nossas crianças. O que mudou nessa paisagem? Quem causou essa mudança, né? Porque essa mudança, tanto ela pode ser pela ação do homem ou pela própria natureza, né? Às vezes o vento, a chuva, né? Isso também muda o ambiente que você vive de acordo com questões climáticas também, para estar desenvolvendo tudo isso. Aí nós vamos fazer aqui um debate aqui, guiado pelo professor, né? Pedir que esses alunos levantar hipóteses com os alunos, por que as pessoas transformam esse espaço, toda transformação é boa ou é ruim? Como que isso se dá? Podemos aqui também estar pensando nessa questão de acrescentar, né, o conceito do espaço geográfico como produto da interação social, né, que é a sociedade que interfere na natureza, como que se dá esse processo, né? Esse aí seria o primeiro momento. Nessa segunda atividade, nós teremos uma atividade prática, né? Podemos desenvolver essas atividades em duplas, ou em grupos de meninos e meninas, né? Os alunos receberem essas imagens pares ou em grupos, né? De 2 grupos, masculino e feminino, pode dizer assim. E antes e depois das transformações de espaços reais, como que era antes esse espaço, como que está agora. Podemos visualizar também essas transformações dentro do nosso espaço escolar, como que era a nossa escola antes, como que era agora. Podemos também aqui fazer uma análise, né? Fazer uma ficha de análise com alguns tópicos, como o que havia antes, o que há agora, que elementos naturais foram transformados, quem provavelmente realizou essas transformações, quem foi que fez essa mudança, houve uma melhora ou uma piora e por quê, né? E nós podemos fazer aqui nesse momento agora, a partir desses levantamentos, dessa análise, dessas perguntas, fazer uma socialização, né? Fazer um encerramento disso tudo, fazer uma análise, né? Oral e com os colegas, e fazer uma colagem, fazer um mural para expor, né? Tanto para os nossos colegas da mesma sala, ou podemos levar isso tanto para uma outra turma, né? Para que eles possam ter esse conhecimento, para não ficar só entre nós, de uma sala só. Aí fazemos essa compreensão, assim, uma reflexão coletiva, né? Nós somos responsáveis pelas mudanças no espaço em que vivemos,
nós somos responsáveis e de que forma nós podemos fazer essa mudança de uma maneira responsável, de uma maneira que não venha agredir o meio ambiente, né? Tudo isso a gente tem que estar levando em consideração, né? Podemos até levar essa atividade de geografia para o campo também da ciência, né? Porque nós vemos no espaço geográfico onde a natureza está presente, né? Então, assim, o mecanismo de avaliação, né, a maneira como nós devemos avaliar nesse planejamento seria uma avaliação formativa, né, a participação ativa das discussões, compreensão dos conceitos de transformações de espaço geográfico, a qualidade das observações feitas, né, na ficha de análise, quais foram esses instrumentos, né, essa ficha preenchida pelas duplas, né? For em dupla, foi em grupos de masculino e feminino, como eu já havia pensado. E o professor também fazer esse registro sobre a participação oral, né? Ter o professor como um escriba ali para estar fazendo esse registro dos alunos, como foi essa participação oral deles, como foi essa roda de conversa, e fazer essa análise de todo o contexto. Dentre aqui nós temos recursos pedagógicos, e recursos pedagógicos nós vamos estar usando. Podemos usar imagens impressas ou projetadas de diferentes paisagens, o antes e o depois. Podemos verificar a paisagem na internet, né, de como era a nossa, até como era a nossa região onde moramos, né, fazer uma análise de papel ou digital, como eu já havia falado aqui, na questão da gente usar o recurso tecnológico para compreender o espaço antes e o depois, depoimentos de ecologistas, depoimentos de geógrafos, que vai enriquecer nosso trabalho, né? Esse poderia ser alguns recursos a mais. Além, né, do quadro de aula, né, o canetão, que praticamente nós usamos mais os dias, né? Um cartaz para debate, né? Lápis e lápis de cor para colorir as paisagens que a gente pode estar fazendo a representação, né, em modo de cartaz, né? Essas são possíveis recursos pedagógicos que a gente pode estar usando. Pode ter outros mais, né, dependendo da dinâmica da aula, né? Porque uma aula você começa de um jeito e ela pode ter alteração. Nós podemos compreender aqui que pode ser, né, que possa haver alguma dificuldade, algumas limitações, dificuldade de alunos em perceber detalhes entre as imagens comparativas, né? Pode-se compreender a ausência de experiências anteriores, como paisagens naturais, para limitar a compreensão crítica, e isso vai fazer com que o professor possa levar esse conhecimento, essa dificuldade e fazer uma outra aula para sanar todas as dúvidas, porque cada aluno aprende de uma forma e às vezes ele não tem conhecimento prévio do que aconteceu naquele momento, né, dessa discussão de aula. De repente, nessa sequência, ele não conseguiu. Pode ser que ele não consiga, e aí você tem que intervir de outras maneiras, né? Tempo reduzido para a discussão de todas as duplas, ou, como eu falei anteriormente mesmo, a discussão dessas disciplinas aí em dois grupos, né, em sala, masculino e feminino, qual foi a dificuldades que eles tiveram, né, e uma possível ampliação, né, do que pode melhorar essa questão da compreensão geográfica, né. Levar os alunos, né, nesse momento para observar direita de uma área próxima da escola que sofreu alteração, né? Como eu já falei no começo, a gente pode verificar se na nossa escola antes havia árvore ou não, se houve uma reforma, se houve uma urbanização próxima, né? E porque assim, na cidade a gente observa várias construções e levantar essa possível observação para que eles compreendam melhor o espaço geográfico, né? E essa modificação logo ali próximo a ele que de repente ele não percebe. Produzir desenhos e mapas, né, com sugestões de melhorias sustentáveis para produzir um espaço público ou um bairro, né, mais acessível, mais humanizado, né, com melhores condições de sustentabilidade. E essa aula ela pode ser muito mais assim enriquecida. Então, esses são assim algumas pontuações do que essa aula pode proporcionar aos nossos alunos. Eu fico aqui agradecida e até um próximo momento. Muito obrigada.